A alegria que eu tô que eu finalmente vou poder falar daquela que eu dei a pobre é indescritível. Bora pro vídeo. Olá, criaturas da noite, tudo bom com vocês? Eu sou a Morgana Kane e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E um vídeo depois de muito tempo sem postar nada. Mas eu tô de volta, vou tentar gravar uns vídeos pra compensar até o final do mês, vou colocar mais conteúdo. Tem umas ideias bem bacanas que eu vou soltar e possivelmente vou fazer meu primeiro vídeo colaborativo com mais pessoas. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá pra falar de um deck profile, de um arquétipo deck personagens que eu amo muito, que é Mastemon. Gosto tanto que até tatuagem das duas eu tenho, né? Então, vem comigo, vamos ver o deck profile desse deck que já tava mostrando sinais de que ia vir bem forte por conta da Mastermon Promo que a gente teve no começo do ano. Começo, metade do ano, alguma coisa assim. Mas que agora com a BT23 ganhou muita força. Então, bora ver o deck profile de Mastermon. Bom, vamos lá. O Mastermon tá com algumas versões barra vertentes que você pode buildar atualmente, tá? E o que eu vou mostrar aqui é a Mastermon Yellow Base, que eu acho que é a melhor, a mais performática e também tem uma versatilidade barra tá mais preparada para o jogo atualmente, né? Além dela você vai ter a Yellow Base que usa a Salamon, você tem a CS Mastemon e você tem a Mastemon Dark Animal, que é uma loucura inacreditável, degenerada, que eu nunca faria na minha vida. Vamos começar então o que é essa Yellow Base, né? O egg é amarelo e os hooks são todos amarelos, vocês vão perceber isso. Assim, quase todos, mas enfim. E o egg principal é o Tokomon da BT14, que eu acho que é o melhor egg para Mastemon. Sempre que você recuperar uma carta uma vez por turno, você dá uma draw, né? Isso é muito importante você lembrar, como o Mastemon é um deck de DNA, todos os seus efeitos muito provavelmente vão procar duas vezes, efeitos de herança pelo menos, porque vira o nome de Digimon, reset, você pode fazer tudo de novo, né? Então é muito comum que tu compre mais de uma carta com esse Tokomon. Então eu acho que ele fica como o melhor deck, porque eu sigo uma filosofia que draw, comprar carta, é a habilidade mais forte de card games. Ponto. Talvez exista algum card game perdido no fundo do mundo que não se importa em comprar, mas no geral, comprar cartas é uma das habilidades, ou a habilidade mais forte do card game como um todo, né? Da modalidade de jogo. Então é muito importante você ter isso aí acessando no seu deck e de maneiras passivas. Quando quer dizer você não precisa dar um ataque, por exemplo, né? Que nem comparando com o Coromon da BT14, que você tem que bater para poder dar uma draw. Esse aqui não precisa, né? Então, 4 deles, você não usa mais do que 4 eggs durante a partida, então 4 tá super ok. Partindo para os hooks, e aqui eu vou roubar um pouquinho, mas assim, de cara é 4 Patamon da BT14, talvez o melhor hook amarelo do jogo, discutivelmente, mas pelo menos para esse deck ele com certeza é o melhor hook amarelo. Todo mundo sabe, né? O jogo do Tigrinho, você vai subir o Patamon e se tiver um bicho na segurança ele vai evoluir, mas eu acho que o mais importante ponto dele aqui é o ganho de memória quando você adiciona uma carta na segurança. Combando com o Tokomon, você ganha uma memória e dá uma draw. Faz a Mastemon, ganha outra memória e dá mais uma draw. O Patamon, ele tá aqui principalmente para você conseguir manter turno. Agora, manter turno fazendo a Mastemon é bem mais comum, então ele ajuda muito nisso. É mais uma das várias pecinhas que se encaixam no deck e permite você manter o seu turno, fazer talvez uma segunda Mastemon e ir controlando a board do oponente. 4 dele, é essencial, acho que em decks amarelos, tirando casos específicos como Kaguya, como Shine, que são bem fechados nos arquétipos. Quando não é bem assim, o Patamon é melhor, ainda mais porque quase tudo que tem aqui no deck é vacina, conversa muito bem com ele. E aí, vocês vão ver que parou no Patamon. E aí entra a parte que eu vou roubar um pouquinho vocês. Porque, tecnicamente, o hook que realmente esse deck precisa é 4 Patamon. São 4 Patamons, no caso. E aí você vai conseguir buildar os outros hooks baseados na sua necessidade e na sua local. Você pode, por exemplo, fazer uma combinação de diversos Floodgates, tá? Como Tapirmons e Cutmon e o Pilomon. Ou você pode jogar com os Kudamons e a Salamon da X6 para ganhar uma memória no start do seu turno. Vai ser muito do que você joga contra na sua local e do que você quer ter no seu deck, né? Eu, particularmente, prefiro usar uma combinação de Floodgates como os hooks do meu deck. Então eu coloco 4 Patamon e as outras 4 cartas, eu diria para você limitar a 8 hooks, tá? Seriam uma combinação de 4 Floodgates, sendo que eu normalmente reservo um espaço para um Psychimon, porque RK existe, a maior fraqueza desse deck é o Medieval Galantimon, então você vai precisar azedar o Medieval Galantimon dessa forma, e, por exemplo, se você for enfrentar um Galante, você quer impedir ele de usar o Galante Promo ou o Galante BT13, né? Então,
o dinheiro para usar 4 Patamon e uma combinação de outros 4 hooks, dando preferência aos Floodgates para poder azedar o jogo do teu oponente. Isso encerra a parte de hooks, que é bem simples, eu vou ser muito franca, porque você conta só com os Patamons para valer mesmo. E, na verdade, eu vou reformular o que eu disse. É uma parte bem complexa, porque você vai ter os Patamons, beleza, mas o resto você vai ter que remanejar e manejar de acordo com as suas necessidades e como o meta muda, né? Então, ele tem uma complexidadezinha grande, porque você tem que entender o que você vai ter que jogar contra e meio que predizer o que vem para você enfrentar. A parte do Patamon é tranquila, porque é default, mas o resto realmente é um pouco complexo. Vai de você estudando para ver o que é melhor no teu deck. Níveis 4, e aqui que a gente começa a ver um monte de gato, né? Não tanto que tem o Repamon, que eu não sei o que ele é, mas tudo bem. Mas aqui a gente vai para os níveis 4 que vão ser bem diretos também, tá? Isso aqui não tem tanta variação. A gente vai ver mais variações quando chegar nos níveis 5, mas tudo bem. Repamon saiu na BT22. Ele tá aqui por causa da trait Holy Beast, que vai conversar com o deck, já que todas as nossas gatas são Holy Beasts, e a Mirei, as Mirei que a gente vai mostrar, elas também lidam com o Holy Beast. Ele é bom porque ele te livra de Floodgate, para começar, e ele também vai ativar os efeitos da Mastemon Sec da BT23 que a gente vai ver lá pra frente, tá? Eu opto por usar ele atualmente no lugar da Gatomon da BT15, porque agora o deck tá com tantas formas de você manter turno e até conseguir ganhar uma memória, que aquela memória que a Gatomon ganha não vale tanto na Big Picture do que esse efeito do Repamon de deletar um Floodgate ou trachar uma segurança quando você precisa, né? Então eu diria para usar 2 dele, porque as outras Gatomon são mais importantes do que esse Repamon, mas ele é muito útil em diversas situações. Teve muito jogo que eu tava jogando ou testando a Mastemon nova, que eu tinha a Mastemon da BT23 em campo, só que eu precisava de alguma maneira de ativar o efeito dela, e esse Repamon fazia isso por mim e eu conseguia seguir o jogo, né? Então 2 copiazinhas dele é o suficiente. E Gatomon da Ash6, que agora é melhor, tá? Eu não sou muito fã dessa carta, mas eu acho que você tem que rodar 4 dela. Assim, dá pra tu rodar uma a menos e colocar alguma outra coisa. Eu rodo a Gatomon do ST20, acho que é ST20, que é o novo ST novo, né? ST do Adventure, que dá saque -1. Mas rodar 4 não é ruim porque ela é uma peça de consistência, né? Como agora a gente tem mais Mireis pra acertar, o problema dela antigamente é que você não tinha 6 Mireis do deck normalmente. Então dava uma azedada quando você jogava ela revela só gato ou coisas do tipo e não consegue buscar. Como você tem mais Mireis pra buscar agora, então ela tá valendo a pena bastante. É por isso que eu aumentei pra 4, 3 ou 4 no caso. Antes eu acho que eu usava 2, alguma coisa assim. 3 ou 4 eu acho que é um valor ok agora pra ela, porque ela tem mais valor, né? Você pode buscar mais cartas. E como esse deck é muito de jogar níveis 4, sempre que você vai jogar, normalmente todo nível 4 que você for jogar, você vai estar fazendo busca, né? O que é muito importante pra Mastemon. 4 dela, pega uma peça do teu combo, Angel, Archangel ou Fallen Angel, e você pega uma Mirei. Tudo que você precisa. Porque assim, se ela buscasse Holy Beast, aí perfeito, você não reclamava nada. Mas ela não busca, então não tem o que fazer. Ela vai buscar as evoluções e a Tamer, né? A que odeia a pobre. Por fim, o nível 4, que ainda é o melhor nível 4 pra esse deck. Esse ST tem quantos anos, gente? Eu não sei, mas eu vou pedir pro Sage, por favor, coloque quanto que esse ST foi lançado para que essa gato ainda seja a melhor nível 4 do deck. Eu também acho difícil superar ela. Não, eu sei como superar ela. Se ela ganhar se tiver uma outra gato que faz exatamente a mesma coisa e tenha on play, Wind Evolving e faz esse efeito. Se sair uma gata assim, então é perfeita. Porque é muito triste tu usar o Patamon, evoluir pra ela e não fazer nada, né? Mas tirando isso, ela é o melhor buscador do jogo, do deck, exceto quando você revela 3 Mireis, e aí é muito triste quando isso acontece. Mas tirando esse cenário, é o melhor buscador e o ponto principal dela é os 2 efeitos mais importantes pro deck, né? Que é evoluir por custo reduzido, tá evoluindo por 1 pro Manjomon Lady Devimon, e ter o End of Turn DNA, que é para você poder fazer a sua Mastemon e combar absurdamente, né? Porque esse deck tá com muitos combos. Então, apesar de já ser bem antiga, ela não perdeu valor. Eu acho que na real ela só continua ganhando valor cada vez que sai um novo set, um novo suporte para Mastemon. E ela é incrível em todos os detalhes. Não tem um ponto ruim. Você pode argumentar que o ponto ruim é ela evoluir por 3 de memória,
o que tá tudo bem, porque ela vai compensar depois no baixo custo de evolução e permitir você fazer um End of Turn DNA, né? É 4 dessa gato, 100% de certeza, não tem por que rodar menos, se dessa a gente rodava até mais, na verdade. Então, 4 dela, melhor nível 4 do deck, melhor buscador do deck e é a principal peça em 90% dos casos que você vai querer trazer quando você fizer suas Mastermons, mas a gente chega nas Mastermons já já e conversa sobre elas. Bora falar agora das amigas que são tão amigas que até colegas de quarto são, né? Ninguém entende o que acontece. Lady Devimon e Angelomon. Essa é a parte que eu disse que ela é um pouco mais diversificada, porque você pode remanejar isso de um jeito que você goste mais, né? Eu vou falar delas aqui, primeiro das que eu uso e que eu acho que são as melhores atualmente, mas lembrando, como eu sempre comento, você tem que adaptar a lista ao seu estilo, ao seu gosto e à sua local. Então pode ter outras Angelomon e Lady Devimon que encaixa aqui que valem mais pra você. Mas vamos lá. Lady Devimon da BT11. Essa aqui é uma carta que eu acho que nunca sairia do deck, na minha opinião, nunca perde valor, pelo fato dela conseguir reciclar suas peças, né? Você tá faltando uma Angelomon, pega de volta. Tá faltando uma Mastermon, pega de volta. Isso é extremamente importante. Deck de DNA é um deck muito de pecinha. Eu preciso das minhas pecinhas para poder fazer meu combo. Às vezes você vai ter só no Imperial Dramon, por exemplo, só vou ter um X-Vimon na mão, não tem um Sting. E aí o que eu faço? Você vê o Sting no trash, você não consegue pegar. Essa Lady Devimon permite você fazer isso. Então ela tem um valor absurdo por esse poder dela, além dela ter o ganho de memória só de você jogar uma Angelomon em campo, né? O que comba muito com a Mirei da BT11 e também comba com a Angelomon nova que a gente vai ver já já, tá? O Retaliation que você ganha é bom, porque a Mastermon ela é legal. Eu acho que ela é tipo um Hexamon antigo melhorado. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Porque o Hexamon, o X3, vale lembrar que ele tecnicamente é uma casca vazia que vão colocando efeitos dentro, né? Não que as Mastermons agora não são cascas vazias, mas elas vão acumulando efeitos com os Digimons que elas vão pegando de herança. Lady Devimon dando Retaliation pra todo mundo, a outra Angelomon que a gente vai ver daqui a pouco dando Blocker pra todo mundo. Então, essa herança dela de todos os Digimons amarelo ganharem Retaliation é forte, porque a Mastermon vai ter algumas proteções legais agora. E aí depois, mesmo que o cara passe as proteções, ele ainda vai ter o Retaliation. Então, você dá uma azedada muito grande no game plan do seu oponente. Então, eu acho que é legal, mas eu não acho que é a parte melhor da Lady Devimon. Mas é uma parte muito boa, sim. Vamos para a nova Lady Devimon da BT23. Eu vou ser muito franca com vocês. Eu odiei essa carta quando ela saiu. Eu odiei muito essa Lady Devimon, cara. Nossa senhora. Eu falei mal dela no grupo, fiquei pistola, não gostei. Mas conforme eu fui usando a carta, eu vi como eu estava errada. Fui juvenil, fui garota, garoteei. E essa Lady Devimon na real é muito boa, mas ela não é muito boa pelo motivo, na minha opinião, que as pessoas estavam falando, tava todo mundo comentando, nossa, ela tem blocker, olha como ela é forte. Pra mim isso é o de menos. O importante dela é baixar por custo reduzido e deletar um nível 4 do oponente. Ou seja, como é que ela azeda o oponente? Se o cara tiver um Pilomon, por exemplo, ou um Pomomon para bloquear play por efeito, evolui para ela antes de você evoluir para Angelomon. Você matou o bicho e aí as suas plays por efeito vão funcionar. Ou seja, ela é maravilhosa na realidade. Isso é muito forte. Então, se desimpedir de bloqueios no jogo é muito importante. Ela vem para ajudar nisso. Então, eu admito que eu estava errada e principalmente pelo lance dela baixar por custo reduzido, né? Esses níveis 5 da BT23, gente, que reduzem o seu play cost, eles são um game changer no deck. É assim, quanto eles deram um upgrade na Mastermon não tá escrito. Eu não imaginei que seria um impacto tão grande, mas se tornou um impacto realmente muito grande porque você não agora depende 100% da Mirei para fazer os seus combos. Você consegue fazer seus combos só por ter essa Lady Devimon e a Angelomon da BT23 que a gente já vai chegar. E pra terminar, o Scapegoat é maravilhoso. Nossa, é incrível. Eu tava jogando um campeonato domingo passado que eu fiz 3 Mastermons, 2 tinham Scapegoat e uma era a Mastermon Sec que tinha Partition. E o cara virou pra mim e falou, eu não sei como me livrar da sua mesa. Spoiler, ele não se livrou. Então, esse Scapegoat ajuda pra caramba. Seria mais legal, eu concordo, se ela e a Angelomon fosse que nem a da BT11, que desse pra todos os seus Digimons, mas eu entendo que ia ser roubado pra caramba, tá? Então, eu compreendo que esse Scapegoat é pra o Digimon. Então, tá ok. Carta excelente pelos motivos de redução do play cost e matar Floodgate. Passando agora para a primeira Anjo
do deck Angelmon da BT11. Tô usando 2 cópias dela só, ao invés de 3. Um pedaço do meu coração queria estar usando 3 dela, principalmente porque essa arte é linda e eu tenho. Mas eu tô colocando só 2, já vou falar por quê. Ela é um efeito maravilhoso de, meu Deus, tá faltando uma peça. Minhas buscas não deram certo no deck. Comprei carta, não deu certo. Deixa eu ver como é que tá minha segurança. E ela muitas das vezes vai pegar a pecinha que tá te faltando. Então, uso ela principalmente por causa disso, tipo, pegar uma peça que tá faltando, vai ganhar memória quando tu baixar uma Lady Devimon, que permite você estender seu combo, estender seu turno. É o ponto importante, ela dá blocker para todos os seus Digimons. E eu só cometi um erro, vou me corrigir, que eu tinha falado que a Lady Devimon dá blocker por amarelos, estou me corrigindo que é blocker pros Anjos, Arcanjos e Fallen Angels, tá? Excelente, ela em todos os aspectos, não tem um ponto negativo para falar. Eu acho que o blocker que ela dá é até melhor do que o Retaliation que a Lady Devimon dá, então eu coloco ela um pouquinho acima da Lady Devimon por conta disso, mas as duas são ótimas, não tem por que falar mal de nenhuma delas, né? Então, é mais uma peça de consistência. É legal que você agora tem... não agora, né? Mas, tipo, é importante que esses níveis 5 do DNA da Mastermon também são peças de consistência, né? Pegar o que tá faltando do meu trash, pegar o que tá faltando da minha segurança. Como você tá pegando a sua segurança, você triga o Patamon, você triga o Tokomon, ganhando memória, dando draw. Então, é excelente. Eu não vejo problema de rodar 3. Eu estou rodando 2 por opção de outra cartinha que eu queria colocar. E eu não acho legal rodar menos que 2. Eu vi algumas builds que rodam uma. Eu acho que é um tiro no pé, por conta dos efeitos dela, e eu acho que 2 é o número mínimo para você usar na tua build. Angelmon da BT23, que pra mim aposenta a Angelmon Ace. Ela faz mais ou menos, entre aspas, a mesma coisa que a Angelmon Ace, sem o overflow e ainda tem uma herança, né? E tem um plus que, como ela tem 6k de DP, ela consegue ser baixada pela Mastermon Promo, que a Mastermon Promo só baixa, só dá play de 6k ou menos, a Angelmon Ace não dava. Vai ter o mesmo efeito da Lady Devimon, você pode baixar ela por 4 de memória, ou seja, reduzindo em 3. Se você tiver o oposto, ou seja, a Lady Devimon precisa ter uma Angelmon em campo, a Angelmon precisa de uma Lady Devimon em campo, ou se você tiver uma Mirei, você supre a condição. Supre? Acho que é supre. A condição para as duas, né? Um play dela, você compra uma carta da sua segurança. Se você tiver 3 momentos, você vai recuperar. O que é bom que se sua segurança estiver zerada, você vai recuperar uma. Você já começa a te salvar. Eu acho que a Angelmon Ace não faz isso. A Angelmon Ace tem que trachar para recuperar. Salvo engano é isso. Então ela já tem um a mais de valor para mim no lugar da Angelmon Ace. Aí tem o efeito de que ela dá Alliance, né? O problema, comparando com a Angelmon da X6, é que ela dava Alliance se seu Digimon fosse Angel, Archangel ou Fallen Angel. Essa da Alliance, ponto. O que ajuda quando você está usando outras coisas, como vocês vão ver alguns top ends que a gente tem aqui, que eles não são Angel, Archangel, Fallen Angel e perdia o Alliance. A Ordinemon mesmo, que a gente usava muito na Mastermon, ela não é nenhuma dessas, então ela também não podia usar Alliance, né? 3 cópias, eu acho que ela é 3. Entendo você querer usar 4, ao invés da Lady Devimon, eu não usaria 4, mas dessa Angelmon eu usaria 4 sem problema nenhum. Mas 3 tá bom. Pelo que eu tenho testado, 3 tá bom. Porque eu tô usando 3 dela e 2 dela para dar espaço a uma Angelmon X6. E a gente acabou de ver aqui, ela dá pra Angel ou Trigger Angels. Então a Ordinemon não pegava mesmo, Fallen Angel também não pega, etc. Morgana, por que você tá usando a Angelmon da X6? É pra poder baixar Mirei quando não tem? Não, na real não. Eu acho que a gente é bom usar essa Angelmon da X6 por causa do efeito de on-play, o End Evolving dela. Security -2 para um Digimon do oponente. Isso te salva jogo de uma maneira que vocês não acreditam. Você sabe que pode perder no turno seguinte, você precisa de mais um turno para se recuperar ou algo do tipo, não dá para você avançar tanto. Você usa essa Angelmon, você travou o teu oponente de fazer o kill contra você no turno dele. Volta pro seu turno e você consegue fazer mais coisas, né? Ela te garante esse um turno que você precisava. Por isso que eu acho importante rodar pelo menos uma dela. Eu entendo quem quiser tirar para colocar mais uma aqui, ou colocar mais uma aqui, coisas do tipo, ou não usar e colocar outras opções. Eu gosto por conta desse controle chato que ela coloca, tá? E ela também é mais uma herança de Alliance, que você pode ter pra agressivar, né? Que o bom da Mastermon é agressivar com Alliance, né? Ficar batendo, dando vários cheques. Sec -2, absurdo. Muito raramente tu vai usar o efeito dela, eu acho que agora, de baixar uma Mirei, porque você tem como cheatar a Mirei mais fácil agora, né? A partir da BT22 agora, já tem um tempo. Então é muito raro isso, mas o melhor efeito é com certeza a Security -2 você vai dar no ponto. Eu normalmente deixaria isso pro final do vídeo, mas como eu já tô aqui,
eu quero falar das outras opções de nível 5 que você pode usar, tá? Indo para as Lady Devimon, a Lady Devimon do Starter Deck, porque ela te ajuda a desbricar, você vai usar ela e buscar a carta que tá faltando, uma Angelmon ou uma Mastemon. Então acho legal usar uma dela. Também pode ser uma opção, você tira uma daqui e coloca, ou você tira uma daqui, mas esse core aqui é muito bom, tá? Eu acho que a única Lady Devimon que eu indicaria, não indico a da S6, acho que ela é muito zoada atualmente. Eu já achava ela zoada, então atualmente nem se fala. De Angelmon, vocês podem usar a Angelmon Ace, que ela ainda vai custar 4 de memória, independente de qualquer condição. E ela vai ter o efeito de trachar e dar DP menos na board e tal. Só que você tem que lembrar que você vai correr o risco de overflow. Eu acho que com essa Angelmon aqui, a gente não precisa mais da Angelmon Ace, mas caso você ache interessante, queira usar, porque ela também é uma opção de Ace em cima dos seus níveis 4, ela é válida também. Bora falar do top end do deck. Começando pela carta que me deu esperança que a Mastemon ia ficar muito boa e bem viável no metagame. Mastemon Promo, que carta excelente, mano. Meu Deus do céu. Essa carta é muito boa, ela é realmente muito boa. É uma peça de controle absurda. Eu vejo Mastemon muito mais como um deck de controle do que agro. É que assim, a gente vive um mal no Digimon que todo mundo quer pegar todos os decks e transformar em agro, né? E eu não... espero que não tentem fazer isso. Eu já sei que estão tentando, eu tô me iludindo com Mastemon. Ela é boa por controlar o jogo, né? Eu gosto da Mastemon por conta disso. Tipo, ela vai limar os recursos do oponente pra falar, beleza, agora você não consegue fazer mais nada, então eu vou começar a te atacar e vencer a partida, né? Quando ela entra, ela já vai te dar um recover, ou seja, ativa o Patamon, ativa o Tokomon, memória e Draw Power, aquilo que eu venho falando bastante no decorrer desse vídeo, né? E posteriormente a isso vai dar play de alguma coisa, o que você quiser para ajudar você a dar mais search, construir uma segunda Mastemon, um Floodgate para travar teu oponente, mas a melhor parte é que ela vai livrar você de um corpo do teu oponente, seja um Digimon ou seja um Tamer. Por que isso é importante, Morgana? Vamos lá, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu joguei contra a Pyramid bem recente, Magnetic Dramon, né? Mineral Rocks. A gente sabe que o Mineral Rocks ele vai te matar em um turno. A ideia dele é tipo checar com o Magnetic, desvirar, checar, desvirar. E o que é uma peça muito importante para isso acontecer? As closes. Então, se você consegue se livrar das closes, você já dá uma azedada. E a Mastemon tá aqui para ajudar com isso, né? Você vai fazer ela, vai se livrar da close, vai mandar ela embora. E você sabe que quando você pode bater, ou seja, checar a sec do oponente, para impedir que a close entre em campo. Então, ela é importante para você limar esses recursos do oponente. Tira a close de campo, bota um Floodgate. Tira a close é modo de falar, mas tipo, por exemplo, tira um Tamer de campo num deck de híbrido. Ou você sabe que tem aquela stack que tá imune à deleção e ela vai te ferrar se você deixar ela viva, vai pra segurança, vai passear lá na segurança, tá tirando ela. Ela é muito boa por isso, porque ela controla a board do oponente, não deixando ele fazer as coisas, né? Ela é uma Mastemon com a Chaos Degradation embutida. E o outro ponto muito importante, que é finalmente a gente tem uma Mastemon que ela faz algo depois que ela desenvolve. Porque antes as Mastemon, elas ficavam lá, desenvolviam e ficavam muito lindas em campo. Obrigado, né? E depois não fazia mais nada. Agora, as Mastemons fazem coisas, elas estão em campo e fazem coisas. Essa Mastemon, sempre que ela bate, ela vai trazer um bicho para campo. E esse bicho vai fazer todos os combos quando ele tá entrando, combando com as Mireis, combando com a sua própria stack já estabelecida. Então ela é maravilhosa, perfeita, e eu digo que são 3 cópias. Eu fiz uma propaganda gigantesca para serem 3 cópias e não 4, né? Porque é preciso ter espaço no deck para outras coisas. E a gente já tem uma outra Mastemon, ajuda essa Mastemon, completa ela no gameplay e permite você ganhar o jogo, né? E vamos pular a Venus, vamos falar da Mastemon Sec, já que eu falei da Mastemon Promo muito aqui. Mastemon Sec da BT23, e vamos à conta agora para provar que esse deck odeia pobre, porque temos Tamer Sec, temos Tamer da BT11, temos 2 Digimons da BT11, temos um Digimon Promo e temos um Digimon Sec. Esse é o deck que mais odeia pobre da história. Por que eu montei ele? Porque eu me odeio também. Então vamos lá. Mastemon da BT23. Quanto mais eu leio esta carta, e quanto mais eu uso essa carta, ela fica melhor. Tipo, é impressionante. Eu vou percebendo micro interações com o Alterns dela que são excelentes e são muito fortes. Ela chega falando, vamos deixar o jogo igual. Foi até engraçado que eu joguei com um cara que tava de Imperial Dramon e ele ficou checando minha segurança e terminou o jogo. Ele falou, não adiantou nada eu checar sua segurança de pouquinho em pouquinho porque tu equalizou o jogo, né? E foi aí que eu falei, realmente, ela equaliza o jogo. Tipo, agora a gente vai jogar igual aqui. Todo mundo com 3 seguranças. Fica calmo.
a Cat. Então já começa por esse efeito que é maravilhoso e botar mais um corpo em campo. Ou seja, vamos colocar mais um Angelmon ou um Magato, o que seja, pra gente poder combar, pra poder ativar o Egg, pra poder buscar carta, pra combar com as Mireis, por aí vai. E aí vem um Alternates dela, que vai toda hora, tipo, sai uma segurança, vai lá passear na segurança você que tirou aqui, ou coisa do tipo, né? Vamos remover esse corpo. E as pessoas não estão tão acostumadas com isso, às vezes ela não consegue se livrar da tua Mastemon e vai ativar o efeito dela e você vai se livrar do problema, né? É uma excelente carta, ainda mais que ela veio com Partition e Barrier. Mastemon com Partition, obrigada. E eu acho que é um Partition mais bem feito por ser ligado a Digimon com nome, Angelmon e Lady Devimon. O Barrier é maravilhoso porque ele vai automaticamente trigar o Alternates dela, se você precisar, mas não ativei, não precisou muito ainda, porque você normalmente vai bater com Alliance, né? Alliance. E ela vai ter Scapegoat, então assim, ela tem Barrier, ela vai ter Scapegoat normalmente por causa da herança da Lady Devimon, né? Barrier, Scapegoat e Partition. Tipo, é muito difícil se livrar desse bicho. Vai apanhar pra dedo de Devolve? Nossa, aí você fala, não, Morgana, mas apanha pra dedo de Devolve. Todo mundo apanha pra dedo de Devolve, amigo. Vai jogar de RK se você não quer apanhar pra dedo de Devolve. Então, eu diria que é uma carta maravilhosa. Eu não usaria mais de 3, apesar dela ser excelente, eu não usaria mais de 3. Se for pra usar mais de uma Mastemon, eu rodaria de mais de uma em 3, eu rodaria 4 da Pro. Então, essas são as nossas duas Mastemons, as perfeitas e maravilhosas, e vamos para o resto do top end do nosso deck. Venusmon. Eu acho que a Venusmon é um meta-call no momento, tá? Porque você precisa parar algumas coisas. Leia-se Rudimon. Nesta casa, neste canal, odiamos borboleta. A Rudimon tem que ser parada, outros decks como Magnetic precisam ser separados e por aí vai, e essa Venus, ela trava esses decks muito bem. É uma peça mais de controle, como eu comentei, eu consegui ganhar muito jogo já na minha vida com a Venusmon e isso me fez brilhar os olhos nela, é uma carta que eu adoro. Então eu acho que vale muito a pena você colocar uma copiazinha dela. Por questão de playstyle seu, eu entenderia trocar ela por algumas opções que eu vou falar mais pra frente, mas eu acho que em relação a como tá o metagame hoje, a Venus é bem necessária. Pode ser que o jogo mude, né? Pode ser não, vai mudar. Coisas novas vão surgir, coisas que existem vão sair, e ela pode sair com isso também. Mas no momento atual do jogo, uma Venusmon é extremamente necessária. E por fim, um Ruin Mode. Assim, a gente tá com um deck roxo amarelo, sempre cabe, né? Então, tecnicamente, a gente já quase tem um slot garantido nessas coisas. Mas, principalmente porque, novamente, neste canal, odiamos borboletas. Rudimon é bem necessário de ser usado o Ruin Mode. Você vai usar o Ruin Mode, você vai travar a Rudimon de todas as formas, né? Existem alguns outros decks que vão ser afetados, como por exemplo Omni, você afeta com o Ruin Mode e tal, usa Imperial Dramon. E aí fica legal de você usar o Ruin Mode também, mas ele é principalmente essa parada de você travar o jogo do oponente, né? Porque imagina, você vai usar as Mastemons e vai se livrar da board do oponente. Se ele tiver uma Scramble ou um Hook na Bridging, ele vai subir aquele Hook, vai usar aquele Scramble e vai fazer o combo de novo. Se você usar o Ruin Mode, você já travou completamente essas duas opções. Então, uma copiazinha dele, eu entendo usar em duas. Eu quase fui mau caráter o suficiente de colocar mais uma cópia, mas eu não achei espaço. Se eu achasse, eu colocava uma segunda cópia de Ruin Mode. Mas não achei, então não tem muito o que fazer. Eu vou falar de Options e Tamer junto, porque infelizmente a gente não tem muito eu esqueci o português. Na verdade, o inglês. Nós não temos muita options para falar de Mastemon. Eu espero que a minha querida Miraculous Lesbian Couple, que vai ser a irmã da Miraculous Mega Knight, seja criada. E como a gente tem sorte com esse deck, provavelmente ele vai vir em algum pack de semanal. Mas até o dia que ela chegar, nós trabalhamos com Ember Memory Boost. Que assim, ela é tão feita para esse deck que é Angelmon e Lady Devil, né, gente? Não tem muito o que falar. Olha, Memory Boost do Alcolo, né? Vai olhar 3, pegar uma carta e ganhar a memóriazinha. Ela é um search a mais, uma memória a mais para quando você precisa. Eu acho que ela é ok, mesmo ela mandando as Mireis embora. E eu já vi algumas pessoas rodando a Digital Gate Open. Entendo o porquê, mas eu não gosto para este deck. E a pessoa tá tratando da Digital Gate Open como a resolução de todos os problemas, eu não acho. E fica um spoiler, eu farei um vídeo em breve falando sobre essa carta. Então, eu acho que aqui não vai. Eu prefiro a Amber Memory Boost, que vai te dar a memória e as buscas que você precisa, né? E tá ok usar ela. E se ela sai de segurança, ela já entra em campo. Diferente da Digital Gate Open, que não vai ter tanto valor nesse deck aqui. E vamos para os Tamers, começando com aquela que odeia a pobre de todas as formas possíveis. Mirei Mikagura da BT11. 2 cópias dela, eu usava 3. Com a chegada da BT23, eu reduzi para 2. Por quê? A graça dessa Mirei é ela conseguir baixar um Angelmon Lady Devimon quando você não tiver
mas nem quando você não tiver uma outra em campo, né? Você evoluiu pra Lady Devimon, não tem outro bicho, baixa uma Angelmon, por aí vai. Ela era boa porque você podia baixar sem pagar o custo, o que é maravilhoso. Só que agora, com a Angelmon e Lady Devimon nova que chegaram na BD23, que já estão baixando por custo reduzido, ela tem uma enorme utilidade, mas eu não vou falar que a utilidade dela é reduzida, mas ela não é mais uma condição extremamente necessária para você conseguir combar. Porque antes você precisava dela para conseguir baixar a Lady Devimon e Angelmon e aí fazer a sua Mastermon. Agora tu não precisa. Eu já consegui ganhar jogo sem usar essa Mirei. E na verdade eu acho que já consegui ganhar jogo sem usar nenhum das Mireis, só fazendo esse combo de baixar por 4, recuperar a memória, por aí vai. Então eu acho que dá pra tu reduzir ela pra 2, eu acho mega ok. Tem muita gente usando duas dela, inclusive, já há algum tempo. E tá beleza, você tira ela pra colocar alguma outra coisa que você precisar no seu deck. Ela ainda é maravilhosa porque ela vai sempre te dar uma memória no começo do turno, memória sempre é importante. Ela ser custo 5 que dói, mas tem medo de você baixar ela sem pagar o custo. Você baixa sem pagar o custo com a DX6, né? Com a Angelmon e com a própria Mirei da BT22. Mas eu acho que duas dela é o mínimo. O mínimo. Eu não acho que se deve rodar menos do que isso. Mas duas tá bom. Se você ainda quiser rodar 3, eu também entendo. E a gente vai pra próxima, que é a Mirei da DX6, a SEC, que essa eu não consigo baixar de 3 cópias, e não é nem pelo efeito de você, quando você baixa a Gatomon, ou os anjos e demônios, enfim, virar, ganhar memória e poder evoluir, nem é por isso. O realmente motivo do porquê eu não consigo baixar ela de 3 cópias é ela ter End of Turn DNA embutido. Esse deck ele só tem 4 cartas com End of Turn DNA nos Digimons, que são as Gatomons. E para deck de DNA, essa é uma habilidade extremamente necessária. Eles embutirem isso no Tamer foi muito bom. Eu acho que podia ter algum outro Digimon já do deck com End of Turn DNA, mas com o Tamer a gente já consegue trabalhar. E ela funciona muito bem por conta disso, tá? Ela vai te ajudar a... Pô, eu só tenho a Gatomon da X6. Bom, vamos fazer DNA aqui, não importa, ela vai fazer isso por mim, né? Excelente carta, 3 cópias, é cara... Mas assim, Mastermon é um deck caro, não tem muito que a gente possa fazer. E eu acho válido pra caramba você que gosta ir atrás dela. Eu vejo algumas listas rodando duas, eu tenho uma crise de nervosa, porque eu não entendo rodar menos que 3, justamente por causa desse combo que ela vai fazer, tá? Então 3 copiazinhas da Mirei Sec, 4 é demais, vai brincar na tua mão, muito. 3 já tá bom. Porque quando você tem duas em campo, você já tá fazendo o que você quiser, tá ligado? TK Takeru da BT1. Essa carta nunca vai perder valor no jogo, mano. Tipo, o jogo vai chegar a BT 60, o TK ainda vai estar sendo usado, né? Memory Setter, que é busca. Ele pega uma cartinha na sua segurança, te ajuda e tal. Ele serve muito pra tipo, comecei o jogo Patamon TK. Olha minha segurança. Opa, não posso subir um Patamon. Vou evoluir ele aqui atrás e seguir o jogo, né? Ele te dá uma visão. Eu tirei uma cópia da Mirei da BT11 pra colocar esse TK, justamente por causa dos motivos que eu falei. Você começa o jogo a 3 de memória, e esse 3 de memória vai permitir você sempre fazer o combo da Angelmon com a Lady Devimon da BT23, né, que a gente viu aqui, e já te garante fazer a sua Mastermon. E para os turnos, conforme for seguindo, você sempre ter 3 de memória é muito bom, né? Então vale muito a pena você ter esse TK ou um outro setter que você, caso queira usar setter, seja a Kari da BT8, eu acho que é a Kari da BT8, que quando você adiciona uma carta de segurança, vira e ganha um de memória. Ela essencialmente é tipo o match do ST16, então você vai ter essencialmente 4 de memória num turno sempre, no mínimo, por causa da memória que ela fornece, mas quando ela vira, ganha mais um de memória. Eu opto pelo TK por consistência, porque o TK já vai pegar uma carta pra mim. Depois do resto ele só é um setter? Só um setter? Sim, mas ele ainda vai pegar uma carta que eu tô precisando. Né? Ele pode ser um tiro no pé, porque se ele sai da sua segurança e você só tiver carta roxa, aí você se ferrou, porque você vai perder 2 cartas de uma vez na segurança. Mas na maioria dos casos não vai acontecer isso nesse deck, tá? Então pode usar ele sem medo. E por fim, Mirei da BT22. 4 cópias, Searcher maravilhoso, que vai preencher teu trash como você precisa. E isso era um problema muito grande na Mastermon, porque em parte a Mastermon usa o trash, ainda mais com a Mirei da X6. Porque ela
não tinha meios de preencher o trash, né? Então essa maneira vai ajudar você a preencher o trash, vai te permitir comprar cartas que você esteja faltando, né? Além dela conseguir baixar as duas outras bonitas aqui sem você pagar o custo, porque pagar 5 de memória, 4 de memória, tem hora que é caro pra caramba. Então você começa a evoluir o Patamon, ou no Flood Gates que tiver, enfim, um Hulk atrás, no Tokomon, joga Mirei, compra 2 cartas, turno seguinte você tá colocando outra Mirei em campo e fazendo todas as suas jogadas e combos, né? Então, ela é tudo que o deck precisava, não tudo, mas ela é grande parte do que o deck precisava, na minha opinião. Quando ela saiu, teve muita gente que chiou e não gostou, porque, mas ela não é setter. Velho, tudo bem que ela não é setter, mas olha o efeito que ela faz, que é maravilhoso. Então, eu acho que ela é essencial pro deck, essencial mesmo. Eu não acho que você não deveria rodar, eu acho que no mínimo do mínimo 3 cópias. Eu acho que menos do que isso, seu deck vai brincar, provavelmente. Eu rodo 4, que eu acho que é bom, me sinto bem com 4 cópias. 3 eu entenderia você usar, por questão de querer encaixar alguma outra coisa, como talvez, por exemplo, a Digital Gate Open, ou mais uma Memory Boost, coisa do tipo. Mas no mínimo roda em 3 nessa daqui, né? Porque você conversa muito com as Mireis e com todos os efeitos. Com isso, nós fechamos a decklist de Mastemon. Então bora agora falar de outras opções e textos que você pode usar. Bom, eu falei que essa é uma das duas Yellow Base, né? Então vamos falar da segunda, que é com a Salamon. Ela é muito baseada na Salamon da BT16, que você vai usar 4 Patamon e 4 dessa Salamon, só que o Egg você muda para Niaromon, eu acho que é uma Niaro da BT14, tá? Eu acho que é a Niaro da BT14 que quando você ataca, tracha uma sec e ganha um de memória. Ela é usada pelo efeito dela de você poder evoluir do seu Trash, por custo reduzido para um Holy Beast, que são os nossos níveis 4 aqui. E basicamente é isso, é por isso que ela é utilizada, tá? Eu não gosto muito porque você troca um egg bom, que é o Tokomon, por um egg ruim, que é a Salamon da BT14. Por isso que eu não uso essa versão. Se a Salamon evoluísse em egg amarelo, seria maravilhoso, mas não evolui, então não tem muito que a gente possa fazer. Outra tech choice que você vai poder colocar é Gatomon do Starter Deck 20, que é o do Starter Deck do Wargreymon. Quando ela entra em campo, dá sec -1 para 2 Digimons, e quando ela sai da segurança, ela entra em campo, tá? No final da batalha, ela entra em campo. Você dá sec -2 para 2 Digimons. Ela é boa porque com a Mastemon nova você pode ficar reciclando ela, dá play dela, joga ela pra sec, ela entra de novo, joga ela pra sec de novo, por aí vai. Gatomon da BT15 é uma possibilidade também, que eu até comentei ela aqui no vídeo, é uma das outras opções que você pode usar no deck. E acho que de nível 4 é isso, não tem tantas variações, tá? Nível 5 nós já conversamos anteriormente, então vamos para os níveis 6. Vocês não viram aqui porque eu não gosto mais dela, mas a Mastemon Ace é uma opção de outro top end que você pode utilizar. Se você quiser, por exemplo, tirar a Venusmon para colocar uma dela, é que eu acho que a Mastemon Ace atualmente ela está defasada, porque ela sofre mais novamente, né, daquele problema que eu comentei, que você faz a Mastemon, ela fica muito bonita lá parada para os outros admirar e não faz mais nada depois, né? E é uma Ace sem proteção, sem partition, coisa do tipo, que só vai morrer e dar overflow pro oponente. Mas caso você queira ter um Ace, um tipo de defesa, alguma ameaça contra o seu oponente, vale tu colocar uma cópia da Mastemon Ace. Também pode usar o Dominimon, né? Ash 7, salvo engano, que é a mesma coleção da Mastemon, para proteger os anjos, ou seja, você vai proteger as suas Mastemons. E por que eu não acho que ele vale tanto atualmente? Porque a Venus, eu acho que ela é mais importante no momento, e você já tá com bastante proteção das suas Mastemons e tem também um Partition, né, com a Mastemon Sec. Então não acho que vale tanto pro meta atual, mas ele é uma carta para você sempre ficar de olho que com as mudanças ele entra de novo nesse deck, ele tem muito valor. Então ele é uma opção para você também usar. De nível 7, você pode usar o Bolt Botamon do NSO. Ele é muito bom e ele é DNA, salvo engano, o Bolt Bolta faz DNA deles dois, porque eu acho que ele pede um amarelo e um roxo. Eu tenho quase certeza, tá? Então você ainda pode fazer DNA deles. Então, beleza, uma opção. Vai dar Digivolve, DP menos em área. Ele é bom para se livrar de boards grandes, né? Não vai ser que nem um Ruin Mode que fica até o fim do turno, mas ele ainda assim é uma carta muito interessante. A própria Ordinemon, ela é uma carta que você pode usar aqui no deck. Eu não sinto mais essa necessidade, mas ela ainda assim é útil, porque você pode dar um recovery emergencial se você estiver precisando, caso o oponente tenha uma board muito grande. Ela pode ser o Omni Blitz, né, desse deck, que você bate, faz DNA, bate de novo. Então ela é uma boa carta para você utilizar aqui. De options você vai ter a Digital Gate Open, como eu comentei. Eu acho que você não precisa mais utilizar a Chaos Degradation, o que é muito triste, porque ela lançou uma arte maravilhosamente linda, que eu garanti meu set no regional. Mas como custo 8, as Mastemons já estão fazendo o efeito
meio que dá Chaos Degrade, então não precisa mais utilizar ela. Então acho que as options seriam a mesma Amber Memory Boost e a Digital Gate Open. Tem algumas pessoas que estão usando a Blinding Ray, acho que é esse o nome da option, aquela que tá limitada amarela que você usa, a taxa cega ganha 2 de memória. Você pode usar ela também, não vejo o porquê não. Eu prefiro consistência, ela não vai me dar busca, só vai memória depois, né? Só me dá memória, enfim, não depois. Então eu não curto muito ela. Tamer. As Mireis, Setter, você vai ter duas opções, que é o TKzinho, que eu tô utilizando aqui, ou tem a Kari, que você pode utilizar, vai ganhar memória, vai essencialmente dar 4 de memória todo turno, e é temático, né? Porque Gatomon e Angemon. Olha aí. E isso a gente cobre as tech choices do nosso deck. E falamos de Mastemon, e eu fico muito feliz de ter falado de Mastemon nesse canal. É o segundo deck que eu tive no jogo, logo que eu comecei eu fui atrás de comprar, vendi uma época que eu tava precisando de dinheiro, voltou pra mim, tô feliz demais de poder estar com ele, de jogar com ele, e principalmente que ele tá muito bom agora, que as Mastemons são realmente muito da hora, as cartas são da hora, as artes são incríveis, o deck em si é muito incrível. Espero que você tenha gostado. Se você jogar de Mastemon, espero que este vídeo te ajude de alguma maneira com a sua lista, com o seu gameplay, o que for. E deixe, por favor, o seu comentário sobre o que você achou da lista de Mastemon e o que você está achando do deck. E como sempre, lembre de adaptar a sua lista para o seu local, para o seu playstyle e no seu gosto pessoal principalmente, beleza? Eu me despeço aqui, obrigado por terem visto o vídeo e lembre-se sempre, nossa, sempre, eu falei o Cebolinha, né? Lembrem-se sempre, não pode dar play de Digimon ou Tamer por efeito.